Convidamos para ir pegar ali a senhora secretária, o vereador Jorge Brito e o vereador Zé Cotó. Pegar ali a secretária para que ela venha adentrar aqui o plenário. Porque senão o Edinho fica toda semana. Bom, a secretária tem o tempo que achar conveniente para fazer a sua explanação. Foi secretária, deixou de ser secretária por quase 5 meses, voltou a ser secretária. Então, ela tem o que fazer a sua explanação e logo em seguida, começando pelo vereador Jorge Brito, serão feitas as perguntas necessárias para o esclarecimento de algum fato que queira alguém tomar conhecimento ou que possa tirar alguma dúvida de algum vereador. Então, a Vossa Excelência pode ficar à vontade aqui na tribuna aí pelo tempo necessário. Bom dia a todos, a todas. Eu quero cumprimentar o presidente, né, dessa Câmara, presidente Marquinhos, e todos os vereadores presentes. Na verdade, eu já quero agradecer. A gente, quando é convocada, né, é bom, porque se esclarece, se presta contas de alguns pontos que muitas vezes a população e a sociedade precisam e a gente termina não passando. Eu gostaria assim de dizer, reafirmar o meu compromisso com Morada Nova, com o povo de Morada Nova e com a educação em especial. Eu elenquei aqui, na verdade, como todos sabem, né, eu já tinha passado 4 anos, voltei. E eu elenquei aqui, e quero dizer para vocês que foi muito mais difícil começar agora do que em 2009. Não é fácil a gente começar em um ano que está em curso, quando todos os programas, os projetos estão em andamento, e eles não param porque houve mudanças, né, no município X. Principalmente a educação que depende, que tem muitos projetos que são federais, e os sistemas não param porque, né, houve mudança e Morada Nova parou e teve que mudar. Então, isso é muito difícil. Mas, com certeza, a gente chegará lá se toda a sociedade, e inclusive todos os representantes do povo que aqui está nessa casa, contribuir. Eu elenquei aqui 6 pontos que são os pontos que eu acho que merecem esclarecimentos, são pontos também que podem ser questionados, além desses pontos que eu não elenquei, eu estou à disposição depois para esclarecer outros que os senhores julgarem necessário. E como tudo gira em torno um pouco do nosso trabalho, da nossa gestão, não é só isso, mas ele é suporte para muitas ações e muito trabalho, eu estou começando pelos recursos financeiros, certo? E vou colocar aqui mais ou menos a realidade, né, de 2013, que é para o qual eu fui convocada, dessa realidade, desse momento. E os recursos da educação, como todos sabem, 90% deles ou mais, eles são do Fundeb, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo que é composto com a cesta de impostos, que são arrecadados pela União, Estados e Municípios, e compõe este fundo.
ele é uma previsão para o ano. E assim, desses 5 anos que a gente, nos 4 anos anteriores que nós trabalhamos, o único ano em que a previsão não foi consolidada foi o ano de 2012. Foi bem a menos do que o que estava previsto. Eu espero que isso não ocorra em 2013 também, né? Então, até de janeiro a 24 de maio, o momento e a data em que nós recebemos a gestão e a prefeitura, entraram dos recursos do Fundeb 13 milhões 24 mil até 24 de maio. E a gente encontrou no saldo da conta do Fundeb, tanto 40 e 60 ao todo, 643 mil reais. E desse saldo, né, assim, a gente teve quase mais de 10 milhões, quase 11 milhões que foram pagos com folha de pessoal, inclusive a folha de maio, que foi paga, com algumas exceções, alguns casos. E ficaram toda a folha, e todos sabem que tem os encargos. A folha não é só o líquido que a gente paga para os profissionais. A folha, ela é acompanhada dos seus encargos, que são os encargos da patronal, do IPREM e do INSS. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos também o saldo de 694 mil, mas nós encontramos também um déficit de encargos sociais somados até 24 de maio, somando o IPREM, que é dos segurados, dos servidores, que se desconta na folha do servidor, assim, do IPREM, do INSS e da patronal. Isso juntos, todos esses encargos foram pagos uma parte, mas ficou um déficit, tomando, por exemplo, aquele que é descontado do servidor para o IPREM é um déficit de R$ 178.146, do INSS, que são dos servidores, né, que estão temporários, R$ 144 mil, e da patronal, que é a prefeitura que paga para IPREM e INSS, um déficit de R$ 754.969. Então, isso quer dizer que a gente teve um déficit desses encargos de R$ 1.281.000. Então, esse saldo que estava na conta, ele não cobriria esses encargos. Isso quer dizer que a gente estava negativo, né? Se for somar o que a gente paga, porque esses encargos, eles devem ser pagos. De um jeito ou de outro, eles precisam ser pagos. E a gente encontrou esse déficit. E então, no dia 31 de maio, que é o outro dia que o Fundeb, ele entra receitas no dia 10, no dia 20 e no dia 30. No dia 30 de maio, para completar o mês, entrou 643 mil. Se eu somar o saldo que tinha na conta com o que entrou no dia 30 de maio do Fundeb, empata e quase que zera, só fica R$ 59 mil, com o que a gente tem de Fundeb para 2013, com uma conta. A gente tem 8 folhas, né, quando nós assumimos, 8 folhas para pagar com o 13º, 7 meses, mais o 13º, mais o terço de férias dos profissionais da educação. Esses dados, eles estão todos contabilizados, eles estão no portal. Então, né, assim, quando a gente fez todo esse trabalho, isso tudo é baseado em toda a contabilidade, né, oficial, que está oficializada. Então, eu quero dizer para vocês por que eu comecei com o Fundeb. Porque a partir daqui é todo um trabalho, todas as ações que a gente precisa desenvolver com um ano difícil, onde as aulas começaram no dia 11 de março, ou em outras escolas no dia 18 de março, com precariedade mesmo, do jeito que a gente ainda tem, sem todos os professores na sala de aula.
E quando foi no dia 24 de maio, quando todos os senhores já conhecem também, com todo esse movimento que aconteceu em Morada Nova, também prejudicou algumas escolas por conta do transporte escolar, que também a empresa deixou de, sem nenhuma explicação, no dia 24 de maio à tarde, deixou ou mandou seus transportes paralisarem, deixarem de rodar. Então, nós não íamos para aulas por conta desse transporte, porque a gente tinha um contrato, tinha uma empresa prestando um serviço, e a gente ia continuar e ver, né, assim, depois todo o curso e toda a análise. Mas a empresa, sem nos comunicar, deixou de transportar, paralisou o serviço que estava contratado de transporte escolar. Então, por isso, as aulas também, em muitas localidades, deixaram de acontecer, todas elas que dependiam de transporte, prejudicando totalmente o ano letivo dessas crianças e de adolescentes, e todos que estão na escola, porque a gente sabe que não tendo aula, não tem aprendizagem. E agora a gente, com todo esse desafio na mão, que nós precisamos, inclusive, de todos e de toda a sociedade, para que as nossas crianças, adolescentes e jovens que estão nas escolas públicas de Morada Nova não se prejudiquem mais do que o que eles estão prejudicados. Então, precisa de uma força-tarefa, da união de todos, não para aumentar os problemas, mas para diminuir os problemas, para sugerir, para chegar na comunidade, depois vamos resolver assim, para sugerir, para buscar, mas não para atrapalhar mais ainda, porque, na verdade, quando a gente atrapalha a escola, nós estamos atrapalhando, não é o prefeito nem a secretária, estamos atrapalhando as nossas crianças, que só têm essa escola como possibilidade de condição e melhoria de vida para elas. Então, gente, partindo desse ponto, muitos problemas nós estamos, e muitos desafios estamos encontrando para começar esse semestre em relação a pessoal. A gente tem ouvido muitas críticas, elas são procedentes, mas eu quero explicar que em relação a pessoal, nós estamos com rigor muito grande em relação à contratação de professores, contratação principalmente de vigias, né, principalmente de operadores de computador que são necessários, por quê? Por conta dessa realidade financeira, cada pessoa que a gente bota, a gente tem que fazer uma repercussão para a folha, até porque a gente sabe, e está posto pelos relatórios do TCM, Morada Nova, né, já chegou a um limite de mais de 56%, né, até maio, mais de 59%, e nós que estamos agora, cada pessoa que entra, a gente faz um planejamento para saber qual é a repercussão e se a folha suporta. Por quê? Porque nós entramos também nos meses que tem queda de arrecadação por natureza. Meses de julho, de junho, julho, agosto, tem queda de receita. Os primeiros meses do ano eles são melhores, os do meio do ano eles são piores, e essa receita só começa a reagir muitas vezes em setembro, outras vezes só em outubro. E quem sabe esse ano é diferente, mas não está se desenhando que seja diferente e as receitas vão melhorarem. É por isso assim que quando a gente está na gestão, no começo do ano, a gente começa a fazer um caixa, né, assim, reserva, para que a gente possa suprir. Quando chega agosto, tem parte de 13º, como era natural, tem um 10º, já tem um texto de férias dos profissionais. Se a gente não tem um caixa nos primeiros meses, a gente sofre nos últimos meses. Mas, na verdade, nós não temos caixa nenhum. A gente vai trabalhar com o que está entrando a partir, né, do dia 24 de maio até 30 de dezembro. Eu gostaria assim, de esclarecer também, que a gente escuta as críticas, porque as escolas ainda não têm vigias. Nós priorizamos a contratação agora dos professores, das merendeiras, e gradativamente nós vamos chamando os outros cargos para ir completando, justamente por conta dessa realidade financeira que nós encontramos. Então, a gente está, assim,
um pouco engessado nesse sentido, nem tem todos os coordenadores, nem todas as pessoas foram nomeadas, porque isso é um planejamento financeiro rigoroso que a gente faz para não extrapolar e, no final, a gente não ter recursos, né, para pagar as pessoas. Outro ponto que eu gostaria de pôr aqui, e das dificuldades da questão da merenda escolar. Nós encontramos da merenda escolar um cardápio completamente inadequado. O cardápio que tinha era um cardápio tanto para a criança da creche até jovens e adultos, era o mesmo cardápio, só com sopa, macarrão, bolacha, não tinha fruta, não tinha suco de frutas, né, natural. Nós não encontramos, conforme a lei, não foi comprado nenhum produto da agricultura familiar, não tinha sido comprado. Então, nós fomos fazer toda a chamada pública ainda. Nesse momento, as escolas já estão começando com outro cardápio, ainda com dificuldades, porque a gente está fazendo um novo processo de licitação da merenda escolar. Houve toda uma auditoria em todos os processos, tiveram algumas falhas técnicas e foram, né, assim, os técnicos aconselharam a gente não prosseguir com aquele processo. Então, a gente está fazendo um novo. Mas hoje as crianças já têm iogurte, né, que a gente compra da agricultura familiar, já tem suco de polpa de fruta, realmente, que a gente também compra da agricultura familiar, já tem banana chegando nas escolas, já tem, né, batata doce chegando nas escolas. Então, mas eu queria dizer assim, além dele ser inadequado, o cardápio que a gente encontrou, também nos chamou muita atenção e nos deu muita preocupação, foi a quantidade que foi comprada para armazenar no local que a gente não tem condição de armazenamento adequado, de uma quantidade imensa de macarrão e bolacha creme crack. Foi comprado, acho que para o ano todo. Agora as escolas já estão devolvendo macarrão que estava lá, porque já tem besouro, já tem lagarta, e que está sem condição do uso para as crianças. Porque o nosso roteiro, até porque os recursos chegam mensalmente, é a gente comprar mensalmente os produtos para que eles não fiquem velhos, porque às vezes os produtos estão na validade. Mas bolacha creme crack, eu acho que nenhum comerciante compra bolacha para passar um ano com aquelas bolachas. Porque ela, mesmo na validade, ela fica velha. Mesmo na validade, o macarrão fica velho. Então, nos chamou muita atenção isso. E, além de ter chamado atenção, muita preocupação. Porque a gente tem que consumir esses produtos e eles não são, né, assim, a gente não compra esses produtos para um ano, porque eles estão ficando velhos. Até porque a gente compra um para o ano em detrimento de outros. Eu encontrei muito bolacha e macarrão, mas eu não encontrei leite para fazer mingau para as crianças. Então, isso nos chamou muita atenção e nos deu muita preocupação também. Como é que a gente vai, de fato, conduzir essa questão da merenda escolar de qualidade, sem reclamação, porque mesmo às vezes muitas vezes falta um produto ou outro, porque a gente, de fato, não compra o produto em grande quantidade para não ficar velho. Porque nem as escolas têm condição de armazenamento, e nem a secretaria também tem. A gente, nosso almoxarifado, o nosso depósito, ele nem forrado ele é. Deve ser também, não precisa. Mas também lá não ficam os produtos durante 6 meses, 8 meses. Esses produtos chegam e esses produtos saem logo para as escolas. Esse foi um ponto que nos chamou muita atenção e nos está dando muita preocupação. Porque os produtos que estão ficando velhos, eles vão ficar perdidos, e isso é recurso público jogado fora. E outra questão que eu gostaria de falar, e aqui eu vou falar, que eu vou entrar um pouco na questão de recursos humanos,
e essa reivindicação é feita por todos os secretários e muitos servidores, inclusive alguns que já estão reclamando, eu nem sei porque isso não já chegou no sindicato, e quem tiver do sindicato aqui, eu acho que isso é uma ação para o sindicato. Foram mudadas todas as matrículas dos servidores efetivos. E foi acrescido nessa matrícula o número 13. Gente, no serviço público, federal, estadual, municipal, quando a gente entra num cargo, a gente tem uma matrícula que não muda na nossa vida funcional, durante toda a nossa vida funcional. Inclusive, tem um servidor que já voltou, eu não sei se a Pirreta está aqui, do tribunal, porque quando chega no Tribunal de Contas, para a pessoa se aposentar, se a matrícula não bater com aquele, estava, volta esse processo, vai dar uma complicação muito grande na vida dos profissionais, e eu não sei se é o sindicato, que eu acho que deve ser o sindicato, que deve entrar com uma ação contra e a favor, assim, de rever a matrícula dos servidores para elas ficarem. Eu sou servidora pública também, e também sei disso, e todos sabem. Ninguém muda a matrícula no tempo porque um gestor quer acrescentar o número 13. Isso é de ação mesmo. E gostaria que o sindicato começasse a ver isso, porque isso é uma questão dos servidores e de todos eles, não só professores. E aqui eu estou representando muitos secretários que estão, e alguns servidores que já questionaram muito. Estou fazendo, doutor Mário não veio ainda, mas eu já estou adiantando, porque isso tem que ser revisto imediatamente. Não sei por que razão isso foi mudado, e assim, com que sustentação legal foi mudada essa matrícula dos servidores. Tem outro ponto que eu gostaria aqui de falar, que me preocupou bastante, foi com o censo escolar, com a matrícula das crianças nas nossas escolas. O censo escolar e o número de alunos matriculados até 30 de maio, me parece, 28, até lá, é o que define todos os projetos, todos os programas, todos os recursos da educação. Nenhum projeto é assim feito sem que o governo federal ou o governo estadual não use como referência o censo escolar. Para cada escola, e são os recursos que vêm de vários programas para cada escola, eles têm como referência o censo escolar. E o censo escolar de 2013 teve uma queda de 1.207 alunos. Então, nós temos esse ano, em 2013, 1.207 alunos no censo escolar. A menos. Isso, em termos de Fundeb para 2014, representa quase 3 milhões de reais. Porque é um custo aluno, se multiplicar por 1.000, o custo aluno vai variando, deve chegar perto de 3 mil reais, ou 2 mil e tanto. Então, quando tiver o repasse para 2014, é em cima desse valor de alunos a menos. É claro que, a partir de agora, nós vamos fazer todo um trabalho de volta dos alunos para a escola, mas eles não entram mais no censo de 2013. Eles vão entrar no censo de 2014 para que a gente, em 2015, receba os recursos com os alunos. Isso me preocupou muito, porque o censo escolar é uma tarefa primeira e principal de todo gestor. É cuidar da matrícula. Nós não tivemos mais tempo para fazer isso, porque essa matrícula termina no dia 30 de maio. Não tivemos tempo, vocês sabem disso, por quê? E as escolas pararam, muitas delas, e ficou todo esse movimento e prejudicando, quem sabe, pode ser até que a gente tenha mais, mas eles não estão na matrícula, não estão cadastrados, porque já era para ter feito, desde o começo do ano que a gente trabalha com matrícula e ela encerra no final de maio. Essa é uma preocupação imensa que a gente tem dessa questão do censo escolar. É uma tarefa
de todos os gestores, inclusive de todos os profissionais da educação. Se eu tenho menos recursos, eu vou ter que nuclear escolas, né, diminuir turmas, e diminuir profissionais que atendem, diminuir assim, o trabalho com muitos projetos, porque requer pessoas para desenvolver os trabalhos. Isso é um grande prejuízo para o município. E eu também me chamou um pouco de atenção, por conta, diminuiu mais de 1.000 alunos, mas nós tivemos na Secretaria de Educação contratados 728 profissionais temporários. Certo? Então foram, nas diversas funções, 350, e de professores foram 214 professores contratados a partir do processo de seleção que houve, e 164 professores contratados sem o processo de seleção. E o que é, assim, tem outro fato que me chamou muita atenção, inclusive já era preocupação dos gestores pelos ofícios que eu encontrei, porque o Conselho de Educação do Ceará, ele não autoriza professor sem formação nas salas de aula. E nós encontramos muitos professores que só tinham ensino médio sem ser o pedagógico. Em localidades que a gente encontraria professores já ou fazendo faculdade, ou já terminando, ou professores mesmo já formados. O Conselho de Educação, a cada ano, ele vem fechando. Inclusive, eu encontrei um pacote de pedidos de autorização para professores, encontrei na secretaria, fui imediatamente levar para a CRED, e a CRED disse, não, isso aqui já teve aqui, eu já voltei, porque nós não vamos dar essas autorizações. E nós não podemos ficar com professores que não tenham autorização do Conselho. Se não tem a formação, tem que ter autorização, e o Conselho tem os critérios. E ele fecha cada dia. Então, me chamou bastante atenção esse descuido com profissionais, só com o terceiro ano do ensino médio, sem desmerecer a nenhum. Muitas vezes a gente tem aquele aluno que fez o ensino médio, que se destaca, é bom na matemática, mas mesmo assim o Conselho não admite. Então, isso foi outra coisa que chamou muita atenção, principalmente para a gente e para mim, porque a minha área, né, assim, do ensino, que eu sou professora ainda, a minha área do ensino é uma área pedagógica e uma área da legislação educacional. Então, isso me chama, eu tenho, quem está na educação, quem é professor, quem é diretor, sabe muito das minhas brigas e das minhas lutas em relação a gente estar cumprindo o que determina a lei, pelo menos o mínimo. A gente não cumpre tudo, mas o mínimo que está sendo determinado, a gente tem brigado para fazer isso. Por quê? A lei ela não é à toa. Quando ela é determinada, ela já passou por estudiosos, por críticos, por estudos e pesquisas. Quando a gente diz que tem que ter 200 dias letivos e 800 horas, é porque é o mínimo que um aluno pode ter numa sala de aula durante o ano para atender determinados conteúdos e objetivos. Bem, essa quantidade de profissionais nos chamou muita atenção. Isso vem dizer outro dado que eu não disse no primeiro ponto. Eu falei do Fundeb, mas a gente tem um Fundo Municipal de Educação a educação, pela Constituição Federal, a gente tem que gastar 25% com a educação no mínimo. E aí esses 25%, quando a gente tira os encargos do Fundeb, os impostos que não estão no Fundeb, que é 25%, e o restante, a gente diz, é a folha dos 10%, dos 10%, que no final, no geral, dá 10%. Mas, na verdade, esses recursos, quando chegam no final do ano, que é do Fundo Municipal de Educação, a gente tem que fechar 25%,
E todo ano, na nossa gestão, a gente chega em 29%, em 30%, mas nos 5 primeiros meses, até 24 de maio, foram gastos mais de 46%. Quer dizer, não tinha recurso nenhum também no FME. Não tinha nem R$ 1.000 na conta do Fundo Municipal de Educação. Certo? Eu esqueci no primeiro momento que eu falei do Fundeb. Mas no Fundo Municipal foram gastos mais de 46%. Isso quer dizer o quê? Tudo que entrou foi gasto sem a gente ter uma perspectiva, porque a gente tem um ano tem 12 meses, não tem só 5 meses, nem 4 meses. Né? Então, nós não tínhamos nenhum recurso no Fundo Municipal de Educação, e é por isso que eu peço a toda a sociedade de Morada Nova, já a partir desses dados, conhecer que esses dados eles não são fictícios, eles são reais, estão no portal da transparência, e com esse contexto, com essa realidade, nós vamos ter que juntar as mãos todos para terminar um ano letivo, um ano em que tem avaliação do IDEB, avaliação de 2 em 2 anos que o governo federal faz, vai ser avaliado este ano. E o governo não vai perguntar por que não teve aula, por que parou, vai mostrar para a gente a realidade de aprendizagem dos alunos né, em dezembro. E então essa é uma preocupação muito grande também nossa. Outra questão, já que eu falei dos temporários ainda, foi muito preocupante, inclusive o Ministério Público Promotor já pediu, a gente é porque não tem tempo de fazer, os contratados temporariamente, parte deles receberam o seu salário e no dia 24 de maio não foram mais trabalhar. Ninguém mandou ninguém para casa, inclusive motoristas dos ônibus que estavam contratados, vigias, receberam o seu salário integralmente no mês de maio e deixaram de trabalhar. Os ônibus amarelos pararam porque os motoristas deixaram de ir. Eles estavam contratados e receberam o salário deles no dia 24, como todos receberam. Então, aí é um risco muito grande a gente pagar um contratado temporariamente, antecipado, numa realidade que a gente estava vivendo de Morada Nova, e depois, quem é que vai devolver essa semana de trabalho que eles receberam e abandonaram o serviço? Foi outra questão e outro ponto que a gente encontrou, que complicado para se resolver, até porque desestruturou o que já, além dos ônibus da empresa ter parado, os amarelos também pararam porque não tinha motorista, porque eles não foram trabalhar mais. Então, assim, são questões que elas precisam ser ditas e precisa que a sociedade saiba, né? Tem outra questão, assim, também, da organização. Desde quando a gente chegou aqui, em 2009, que já tinha havido uma nucleação de escolas, e a partir do Fundeb, a partir da lei do piso salarial, o que todos os municípios têm que primar é pela nucleação das escolas, uma reorganização de turmas que seja suficiente para que a gente possa manter o salário dos professores, pagar o piso salarial, porque uma das exigências do governo federal, inclusive, quando eu falo de piso, eu vou falar do recurso extra que entrou no dia 30 de abril, que foi quase 1.300.000 do Fundeb, o qual mais de 800.000 foi de ajuda para piso salarial, porque os municípios, a lei diz que o município recorre ao governo quando não pode pagar o piso. Mas um dos critérios que ele impôs aos municípios para pedir ajuda foi fazer nucleação e organização das turmas de modo a atingir, no mínimo, 25 alunos por turma. E nenhum município brasileiro conseguiu essa ajuda porque não conseguiu fazer, né, assim, esse ajuste. Aí o que foi que eu encontrei? Uma escola que estava fechada, uma creche, que tinha sido fechada até antes da nossa administração, foi reaberta com 11 alunos.
Lá tinha 3 professores e 2 funcionários. Como é que a gente abre uma escola? Que já é uma luta, porque a comunidade não quer. Nenhuma comunidade quer que feche sua escola na sua localidade. É uma luta para a gente fazer isso. E uma que já estava fechada há 5 anos, foi ali perto do Aruaru, naquela creche do Lajedo. Do Lajedo. Então, lá tinha a matrícula 11 alunos, 3 professores, 2 funcionários. Isso, gente, se nós já estamos tentando reorganizar turmas, juntar na medida do possível, nós fizemos muita nucleação de turmas de 6º ao 9º. Isso não é visão de quem quer, de fato, pagar, né, sustentar o pagamento de um piso salarial. Porque se a gente tem aqui como critério diminuir, né, assim, chegar a um número de alunos por turma, como é que eu abro uma escola para ter 11 alunos e 3 professores? Então, foi essa questão e mais outras questões da reorganização das escolas, das turmas, da matrícula, que a gente precisa ter para organizar o nosso sistema de acordo com, inclusive com os estudos, com os critérios que nos são impostos pelo governo federal. Então, isso é assim, nós encontramos, e agora é uma dificuldade, né? Quando a gente fechar uma escola é a coisa mais difícil que existe numa comunidade. Mas a gente, agora também com essa realidade de número, a matrícula muito menor do que o que a gente tinha, é outro desafio que nós vamos enfrentar. Tem um outro ponto, e eu quero dizer, assim, da questão do FME também, e tem um outro ponto que nos chamou a atenção, foi a compra de livros. Não é a compra de livros em si, porque livros é necessário na escola. Livros, né, assim, de literatura infantil, livro para as crianças. Eu não faço crítica da compra dos livros em si, porque todos os municípios, todo gestor compra livros. Mas foi a forma e os livros que foram comprados. Bom, eu achei boa a compra dos livros da educação infantil, porque as crianças não são atendidos pelo programa do governo federal. Eles não dão pelo PNLD livros para as crianças de 3 a 5 anos, né, da educação infantil. Então, foram comprados livros para a educação infantil. Ótimo. Mas o que me chamou a atenção nessa compra, primeiro, foi a quantidade. Só a única crítica em relação aos livros da educação infantil, porque foram comprados para os alunos de 3 anos 1.250 livros. Não, porque até a gente pode guardar, né? Assim, a gente diz, pode guardar. Mas o difícil é no começo de uma gestão, no primeiro mês, a gente já está, né, sem um planejamento prévio, já está fazendo uma compra muito grande, porque a gente comprou 1.250 livros para alunos de 3 anos, com uma nossa média de alunos deste ano é de 800 alunos. E aí, depois da primeira compra, que foram comprados 1.000 livros, ainda teve um aditivo para comprar mais 250. Quer dizer, os 1.000 teria dado para este ano, ainda tinha mais 200 livros aí para os meninos que fossem chegar durante o ano. Mas, assim, o que me chamou a atenção não foram os livros da educação infantil. Eu não faço essa crítica, eu acho que foi bom agora. Livros de inglês com 2 agravantes. Primeiro, o PNLD distribui gratuitamente livros de inglês para os alunos do 6º ao 9º, que é obrigatório no nosso currículo. E o PNLD distribui gratuitamente. Então, foi um investimento, inclusive com recursos do Fundeb, que foi 1.100.000 de livros, com recursos do Fundeb, e
a gente comprou livro. Tudo bem, educação infantil não tinha, vamos comprar de literatura infantil para as crianças. Livro não faz mal a ninguém, nenhum aluno, né? E todo mundo compra e quer. Mas os livros de inglês, que já são atendidos pelo PNLD, do governo federal, no primeiro mês, sem um planejamento financeiro, se está sobrando dinheiro, lá no meio do ano, né, a gente compra livro. Lá no final do ano, está sobrando dinheiro, vamos gastar, vamos. Qual a primeira coisa? Vamos comprar livros, que não se perde. Mas no primeiro mês de gestão, comprar livros de inglês para alunos que já têm livros dados pelo governo federal gratuitamente. E o segundo ponto, que mais ainda me chamou a atenção, é que os livros que foram comprados, que estão na nota fiscal, que é o livro de inglês book, está na nota, mas o que tem no almoxarifado da secretaria são outros livros. Livros de inglês é o Balão Mágico, né? Acho que é o Balão Mágico, que é para crianças pequenas. E outros livros, que é da editora... Qual é a editora, meu Deus? E é o inglês da editora Dinâmica, que, aliás, todos eles são da editora Dinâmica, tanto os de inglês, como os livros da cultura afro-brasileira, que também foram comprados, da editora Dinâmica. Mas, então, esses livros, eles não batem com a nota fiscal que a gente tem na secretaria, lá no almoxarifado. Eles são outros livros. Foram recebidos, atestados, não estão esses outros da editora Dinâmica, ela pode ter querido doar, né? Mesmo doação, tinha que ter a nota lá. Mas, assim, tem editoras que doam livros. Quantidade muito grande, eu acho que eles não doaram. Mas os livros que foram comprados, de inglês book, 1000 livros, né? De cada um volume, dá 5.000 livros, que ainda teve o aditivo. Eles foram atestados, recebidos, mas não são esses os livros que estão no almoxarifado e nem estão nas escolas, certo? Então, isso me chamou a atenção e quero deixar claro. Não me chama a atenção a compra de livros, mas me chama a atenção a forma. E os recursos que foram usados foram do Fundeb. 1.100.000 do Fundeb foram comprados em livro de 2 vezes. Fizeram a compra de 882 mil, ainda fizeram mais um aditivo com 20 dias e compraram mais livros, que deu 1.100.000. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque isso reflete no que a gente tem que fazer, na cobrança que a sociedade tem, que os professores têm, né, assim, a cobrança que eles têm de ter o seu salário atualizado, de ter o seu salário em dias, de ter material para suas atividades, né? Como todas as cópias, né, de muitas escolas, todo o material para elas desenvolverem o trabalho delas é uma cobrança. E a gente só pode atender tendo recurso. Não tendo recurso, a gente não atende. E nós queremos, inclusive, dizer para todos os profissionais da educação que, primeiro, o nosso compromisso e o compromisso do nosso gestor é, de fato, como sempre foi, manter, né, pagar os salários dos profissionais em primeiro lugar. E eu acho que a gente não tem mais nada a fazer este ano, a não ser trabalhar muito para que as crianças aprendam, fiquem na escola e não vão embora, porque é muita gente pedindo, e sem recurso. Certo? Esse é o nosso desafio, essas são as considerações gerais que eu precisava esclarecer. Eu não gosto muito de rádio, nem de mídia, acho que é um defeito, mas eu acho que o gestor tem essa. Meu colega Edmundo é que vai por todos nós, né, Edmundo? Eu não gosto de ir, eu não tenho muito tempo, mas eu achei ótima esse momento, já agradeço,
para que eu possa esclarecer, e também estou à disposição também para esclarecer o que os senhores, né, os vereadores que são, né, que fazem esta casa e todos os outros que estão aqui, eu estou à disposição. Muito obrigada. Vamos agora começar pelo vereador Jorge Brito, as suas indagações, e depois faremos as inscrições dos outros vereadores. Jorge Brito, Ilmar, Rosimeire, Arilton, Zé Cotó, Roberto. Pois é, o doutor Cavalcante. Doutor Cavalcante e Marquinhos e Edinho. Então vamos fazer pela sequência, que aí ela vai respondendo, vai perguntando, já vai respondendo. Porque senão junta muita pergunta, não tem como responder todas de uma vez só. Vereador Jorge Brito. Eu queria só perguntar, quantas perguntas para cada vereador? Não, ele faz logo umas 3 ou 4 perguntas que achar conveniente, que todo mundo aqui ouviu a explanação. Né? Porque para não volta se a pessoa que fez a primeira pergunta, o Jorge, lá na frente quiser fazer uma outra, eu fiquei em dúvida, aí volta para ele. Porque senão fica só com ele, ou só com o Zé Cotó, só com o Cavalcante. Jorge, só uma sugestão. Pois não. Porque a educação, muito embora eu não tivesse feito nenhum apontamento prévio, mas algumas coisas nos chamou a atenção, e para que não demore muito a sessão, eu queria até sugerir ao presidente que a gente fosse sintético nas perguntas, para que a gente, bem objetivo, para que a gente pudesse explorar ao máximo a presença da senhora secretária aqui, e a gente acelerasse, porque eu até, me perdoe, senhor presidente, eu queria só fazer, porque eu vou falar no fim, mas eu queria, essa primeira fala, eu queria dizer que, me perdoe, Jorge, mas você, a palavra é sua, mas só um início. Me surpreendeu, eu agradeço muito a presença de Vossa Excelência aqui na casa, atendendo o convite do vereador Jorge Brito, respaldado pela presidência da mesa. Eu, pelo menos na primeira fala, me senti decepcionado, me perdoe, porque eu esperava, eu acho que foi o objetivo do Jorge Brito, foi convidá-la para mostrar as ações e os projetos à frente da secretaria. E eu acho que a senhora olhou para o retrovisor. Eu só vi... Passa a perguntar a partir de agora. Eu só vi... Peraí, só um instante. Só um momento. Pronto. Qual é o objetivo? Acredito que Vossa Excelência está correto. Pergunte, a partir de agora, tem o direito de perguntar o que é que vai ser feito, o que é que pode ser feito e se tem alguma ação feita. Vereador Jorge Brito. Logo em seguida, o Ilmar Sérgio. Bom dia.